Olá, muito boa tarde para você que está conosco aqui em mais uma TPM Live. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso tempo precioso para mulheres. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente, participando, interagindo. Muito obrigada mesmo pela sua companhia. A gente ficou um pouquinho sumida, né, por alguns dias, mas é tudo para melhorar o nosso ambiente, o nosso som aqui para vocês. Você deve ter percebido, a gente está hoje aqui com um painel diferente, um painel novo, todo especial. E tem muito mais novidade vindo por aí. Então, eu quero te pedir para ficar ligadinha nas nossas redes sociais, na página do Facebook, do Instagram da IB Novo, para que você não perca nada, para que você possa saber tudo o que está acontecendo e possa participar e, principalmente, ser abençoado por tudo que Deus tem para o seu coração. Amém? Muito obrigada pela sua companhia. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial. Vocês já conhecem, a Liene já esteve com a gente, né, Liene? Seja muito bem-vinda novamente aqui na nossa TPM. Obrigada, Vanessa. Para mim é uma oportunidade muito grande, né? A segunda vez que estou participando. E para mim assim é de muita honra mesmo, né? De nós estarmos aqui, essa oportunidade de falar mais um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus, amém. Quero mandar um beijo especial para todas as mulheres que fazem parte da nossa rede de mulheres, né, aqui na IB Novo, as que estão espalhadas pelo mundo também, que já passaram por aqui. Esses dias eu recebi tantos recadinhos de algumas mulheres de fora que já passaram por aqui, que hoje estão em outras cidades, mas que lá onde elas estão sendo abençoadas, estão participando, estão acompanhando com a gente. Quero mandar um beijo especial para a dona Francisca também, que sempre, a mãe da Elisete, que sempre nos ouve. Um abração, dona Francisca. Um beijo, dona Francisca, para a senhora aí em Brasília. Que Deus te abençoe grandemente. Amém? A irmã Lourdes, né, Vanessa? A irmã Lourdes também em Cuiabá, que está sempre ligadinha. A irmã Lourdes, que foi a fundadora de tudo isso, né? Verdade. Foi o canal que Deus usou para poder estar aqui iniciando esse trabalho com mulheres aqui na IB Novo, e hoje deixou um legado poderoso para nós, né? Ela está em outra cidade, mas ela está vendo os frutos de todo a semeadura dela, no investimento que foi feito no começo, né? Verdade, uma grande mulher de Deus, a irmã Lourdes. É verdade, uma bênção de Deus. E hoje nós queremos compartilhar com você. E eu gostaria que, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, nesse nosso tempo para mulheres, que você pudesse pegar a sua Bíblia, pegue a sua agenda, a sua caneta e já fica aí prontinha para anotar. Eu sou do tipo que eu aprendo muito quando eu anoto bastante. Eu ouço também mais de uma vez para poder aprender. Então, quando eu anoto, facilita o meu processo de aprendizado. É muito importante a gente anotar, né, Liene? Sim, que é até melhor para a gente gravar, né? Isso mesmo. Porque senão depois a gente acaba esquecendo que é aquilo que nós aprendemos. E o que Deus fala com a gente também, né? Sim. É muito importante você anotar. Então, pega a sua caneta, pega o seu bloco de anotação, a sua agenda, e já corre, já anota tudo que a gente vai falar aqui. As palavras que Deus vai falar com você, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito no seu coração nessa tarde, e que o seu coração esteja aberto para receber o que o Senhor tem. Amém? Glória a Deus. E o nosso assunto de hoje, que nós vamos compartilhar aqui nesse bate-papo especial, o tema de hoje é essência versus aparência. Né? E esse tema, ele é muito rico, cabe muita discussão sobre isso, muita conversa, né, Liene, sobre isso. A gente acaba se enganando muito, né? É, isso mesmo. Na verdade, a intenção nossa aqui é trazer um alerta para a sua vida. Porque muitas vezes a gente acaba vivendo muito essa questão de olhar pela aparência e definir aquilo como verdade. Exato. E não só em relação às pessoas, mas em relação às coisas também, né? Sim. A gente precisa realmente aprender que nós precisamos dar oportunidade para que as coisas se esclareçam, se revelem. E, às vezes, nem tudo é exatamente como a gente vê no começo. Tem coisas que a gente descobre depois, não é? Verdade. Eu lembro assim, Vanessa, até que uma vez eu deixei de comer aquele kiwi, porque eu acho ele feinho, a aparência dele. Aí a pessoa falou para mim assim: Liene, você vai deixar de desfrutar de muitas coisas boas por causa da aparência. Já pensou? E o kiwi, realmente, ele tem um jeitinho, parece espinhoso, né? Feio. Verdade. Mas ele é muito gostoso, é verdade mesmo. E tem muitos outros exemplos que a gente pode falar aqui. Pessoas mesmo, né? Falando sobre pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu conheci uma mulher
e ela tinha uma aparência tão diferente, sabe? Eu falava, meu Deus, eu nunca vou me dar com essa pessoa. Ela é muito diferente de mim. Eu já comecei assim, já tracei uma lista do perfil da pessoa sem conhecer. E quando eu conheci, e Deus preparou para que a gente estivesse juntos, eu amo demais essa pessoa, e a gente sempre conversa, ela é um instrumento de bênção na minha vida. Quando eu pude conhecê-la melhor, eu descobri, falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Você vê que a gente pode se enganar muito, né? A gente se engana, exatamente. E nós estamos aqui hoje para compartilhar sobre esse tema com você, para que você não perca tempo, não desperdice tempo, achando que a aparência é tudo, né? Mas as pessoas, elas têm uma essência. Verdade. E isso precisa ser conhecido. Às vezes, e muitas vezes, nós vamos ser ensinados pela essência das pessoas, né? Uhum. E a gente precisa dar essa oportunidade. Então, nós vamos iniciar aqui. A base do nosso bate-papo de hoje é um texto lá de 1 Samuel, capítulo 16. Você pode acompanhar com a gente aí na sua Bíblia. Ou você anota para que você possa ler depois. Fala assim, versículo 6 de 1 Samuel 16. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí lá no versículo 11, ainda em 1 Samuel 16, fala assim, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Essa história é a clássica mesmo para a gente poder falar desse tema, né? Sobre a questão da aparência versus a essência. E o profeta Samuel, ele foi enviado por Deus a essa família para poder ungir o novo rei de Israel. E ele, com certeza, ele tinha ali, o profeta Samuel, um modelo, né? Um padrão ideal de quem deveria ser o rei. E a partir daí a gente já começa a aprender muita coisa com essa história, né? Muitas vezes nós idealizamos um padrão de pessoa, né? Para estar perto de nós, uma pessoa para ser... Às vezes você que não é casada está assistindo a gente, às vezes você idealiza aí um padrão, né? Do homem perfeito, loiro, olhos azuis, musculoso, né? Então... Mas o que eu quero te dizer nessa tarde, não idealize só a questão da aparência, né? A essência, ela é muito importante. E muitas vezes você vai se casar com uma pessoa bem diferente, né, Aliene, do que você idealizou. Nada a ver, né? No começo, às vezes nada a ver mesmo. E aqui nesse texto de 1 Samuel, nós vemos o quanto que o profeta Samuel ele estava enganado em relação a isso. Daí ele idealizou um padrão, mas não era aquilo que Deus queria, não é aquilo que Deus tinha. Deus tinha um padrão totalmente diferente. E isso também nos mostra o quanto que Deus, ele muitas vezes ele vem para nos quebrar, né? Quebrar os nossos paradigmas, os nossos padrões e nos ensinar algo novo. Nos ensinar que no novo pode ter algo especial. Eu creio que é isso que Samuel percebeu, né, Aliene? Verdade. É isso que ele percebeu ali. E aí, aqui nós vamos compartilhar com você essa tarde 2 pontos preciosos, com base nesse texto, para que você possa ser edificado em relação a isso. A dar mais valor à essência do que à aparência. E aí a Eliane vai estar compartilhando com a gente o tópico 1. Não podemos ser tendenciosos. Ser tendencioso é pressupor algo antes mesmo de saber a real situação. Infelizmente, até mesmo os mais sábios entre nós, uma hora ou outra, acabam agindo sob algum tipo de influência de conceitos previamente estabelecidos. Agir dessa maneira leva a uma limitação do que Deus quer nos ensinar através de algo ou de alguém. Nós somos realmente muito tendenciosos a isso, a nós julgar pela aparência. Eu falo assim, que eu tinha uma tendência muito forte a respeito do apóstolo Paulo, Vanessa. Como falar bem assim, né, que ele era
ele era romano, né? Então eu já imaginava assim, né? Igual o Jessé imaginou os filhos de quem seria o rei, alto, forte. Então assim que eu imaginava Paulo, E alto, bruto. forte, bruto, né? E assim aquele homem zarrão mesmo, estilo militar mesmo, né? Aí, um tempo desse, eu assistindo uma mensagem, né, uma palavra de Deus, e falava como que era Paulo. Gente do céu, que frustração. Diz que Paulo era baixo, careca, ele só tinha um olho, né, que ele usava aquele tapa-olho, né, gordinho. Ai, eu falei, meu Deus, nada a ver com aquilo que eu imaginei. Então, nós temos essa forte mesmo tendência de julgarmos as pessoas, as coisas, né? Como eu falei do kiwi, pela aparência. E nós, muitas vezes, perdemos grande oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? Pessoas realmente assim, que Deus coloca na sua frente para te abençoar. Mas como tem aquele julgamento pela aparência, aí você, tipo assim, você não dá crédito nenhum para a pessoa. Então, nós temos que ver, valorizar aquilo que nós vemos, não o que os nossos olhos estão vendo, né? Mas aquilo que está dentro de cada um, né? Que Deus sempre coloca algo ou alguém para nos abençoar. Amém, é isso mesmo. E ser tendencioso já é uma coisa do ser humano mesmo, né? A gente vê, às vezes, desde criança, a gente já vê essas características, né, das crianças, elas são tendenciosas também. Mas é muito importante nós, também como pais, a gente ensinar os nossos filhos, né, a se relacionarem com os mais diversos tipos de amiguinhos, né? Verdade. Porque não pode, de maneira nenhuma, julgar pela aparência. Da mesma maneira, a nossa vida, não só social, né, mas e também nas outras áreas, a gente precisa dar oportunidade de conhecer outras pessoas. Sim, eu vejo assim nas crianças, eu vejo assim na minha filha, Vanessa. Ela fala bem assim, a gente fala assim, Débora, come abobrinha. Mas eu não gosto de abobrinha. Mas você nunca comeu? Mas eu não gosto. Ou seja, nunca comeu, nem sabe que gosto que tem, mas já fala que não gosta, né? Então é assim. Desde criança é assim mesmo. E quando a gente se deixa levar por essa questão de ser tendencioso, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente acaba deixando de desfrutar coisas maravilhosas, como a gente falou aqui no começo. De conhecer pessoas maravilhosas, de viver oportunidades maravilhosas, né? Sim. Quantas vezes a gente acaba deixando de fazer conexão com pessoas que às vezes vão ser uma bênção, um instrumento de Deus para te conduzir para um outro nível, às vezes na vida profissional, né, em outras coisas. Sim. Por conta disso, porque você julga pela aparência que aquela pessoa não vai te fazer bem. Verdade. E a gente mesmo. precisa realmente abrir os nossos olhos para isso. Até porque eu acho que a aparência, ela nunca pode... a gente nunca pode achar que a aparência ela já diz tudo sobre alguém, né? Verdade. E, por exemplo, a gente vai falar aqui no segundo tópico que as pessoas têm muito mais para mostrar do que um belo par de sapatos. Verdade. Né? Você já viu isso? Tem muita gente que às vezes tem um pré-julgamento sobre alguém a partir dos sapatos. Já pensou? Ai, ai. E eu me lembro até de um testemunho de um homem que ele falou que ele tinha ido no supermercado. Um dia ele estava com tanta pressa que ele não teve tempo de se arrumar para ir no supermercado. Ele pegou, pôs um chinelo havaiana e foi. Com a roupa que ele estava fazendo um serviço. Ele precisou de algo e foi lá. E ele não foi bem recebido. Né? Eu vi não foi na nossa cidade, eu vi esse testemunho na televisão. E aí depois ele foi no outro dia, mais arrumado, com mais tempo, e ele foi tratado de uma maneira diferente. Sim. Você vê como que as coisas são, né? A questão de você ver pela aparência não devia ser assim, né? Não devia. Mas às vezes a gente acaba sendo tendencioso mesmo a agir pela aparência e já classificar, né? Fulano é bom, fulano é ruim por conta da questão da aparência. Ou está apto ou não está apto para tal coisa por conta da questão da aparência. E ainda ontem, Vanessa, eu ouvindo uma pregação, né, falando de um pregador muito famoso, e ele falando assim que ele foi julgado pelo carro que ele estava. Nossa. Como se não era aquele carro novo, então ele foi tratado assim de uma maneira bem assim resistente por parte do segurança, né? E ele ia pregar naquela noite. E houve essa questão porque quando viu o carro dele, falou assim, coloca lá atrás o seu carro. E ele disse que ele ficou assim, né? Mas aí ele falou assim, Espírito Santo, e ficou contando até 10.
Aí ele foi lá e tirou o carro, né? E o segurança fez mais perguntas para ele, né? Então foi julgado mais uma vez pela aparência, porque não estava com um carro novo, né? Um carro desses carros da moda, como se diz, né? E foi julgado. É verdade. É um exemplo realmente que acontece muito. Eu me lembrei agora de uma situação aqui que meu marido não vai gostar de eu contar isso para vocês. Mas eu vou falar, porque você que é solteira, que está ouvindo a gente agora, inclusive eu quero até encorajar as meninas solteiras a assistirem mais o nosso Tempo para Mulheres aqui, né? Verdade. Porque com certeza vai abençoar a sua vida. E outra coisa também é que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa cometer os próprios erros. Então, escute essas palavras para que você possa aprender com, às vezes, as coisas que a gente compartilha aqui. Sim. Os erros, né? As coisas que a gente já fez na vida. Isso é muito importante. Mas quando eu conheci meu marido, ele não tinha assim o padrão ideal, sabe? Esse que a gente falou, de loiro, olhos azuis, alto, musculoso. E a gente, quando mostra o nosso álbum de casamento para as pessoas ficam admiradas de ver o quanto que o Gustavo mudou fisicamente. Glória a Deus, né? E os anos se passaram e para ele foi muito, muito melhor. Né? Quero mandar um beijo pro meu marido, que eu amo ele demais. E aí, se eu fosse, por exemplo, estabelecer um padrão, né, para poder me casar, talvez ele não seria a pessoa que eu tivesse escolhido, né? Mas o que principalmente ganhou meu coração quando eu me apaixonei por ele, depois a gente decidiu noivar e se casar, foi a essência, o que ele tinha dentro dele. A forma como ele falava, a forma como ele se comportava, a forma como ele se envolvia nas coisas de Deus. A gente se conheceu na igreja, né? Ele tocava bateria na igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, ele já estava lá. Então, ele era líder de jovens na época. Então, isso chamou muito a minha atenção. Porque eu via nele que ele talvez, em relação à questão exterior, não tinha tudo que tinha lá na minha lista. Mas o coração dele tinha muito mais. Então, foi isso que ganhou meu coração, né? E eu creio que o que aconteceu com Samuel aqui, no caso de Davi, com Deus, o que ganhou o coração de Deus foi a essência de Davi. O que ele tinha no coração dele. E tudo isso foi o que chamou a atenção do Senhor. E fez o Senhor se apaixonar por Davi. Né? E usá-lo dessa maneira. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, realmente, eu fico pensando às vezes assim, meu Deus, se eu tivesse feito outra escolha, talvez eu seria tão infeliz. Né? Talvez eu estaria num casamento de tanto sofrimento e de tanta tristeza, mas eu vejo hoje que eu fiz a escolha certa. Né? Quando eu decidi escolher pela essência, o Senhor, ele testificou que eu fiz a escolha certa. Né? E nós precisamos agir assim em muitas áreas da nossa vida. Né? Às vezes a gente limita, né, Aliene? Sim. Por ser tendenciosa, a gente acaba limitando de experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. E a gente não pode ser assim, não é mesmo? Verdade. Quando eu casei, meu marido tinha cabelo, hoje já não tem mais, gente. Ai, ai. Deus foi muito bom para os nossos maridos ao longo do tempo, né? Glória a Deus. O segundo tópico que nós queremos compartilhar com você nessa tarde abençoada, em relação a essa questão de essência versus aparência, é que nós temos sempre muito mais a mostrar do que os nossos sapatos. E tem um ditado, não sei se você já deve ter ouvido, de que as pessoas são os seus sapatos. Né? Não sei se você deve ter ouvido, eu também nunca tinha ouvido isso não, mas fazem uma comparação, né, em relação à pessoa e em relação ao tipo de sapato que ela escolhe. Por exemplo, um sapato bico fino seria uma pessoa mais elegante, né? Uma executiva, uma empresária, né? Alguém de poder aquisitivo maior. Um chinelo havaiana normalmente se atribui a alguém mais simples. Largado. Então. Mas eu acho que essas coisas não tem nada a ver, não vai por aí. Verdade. Como a gente está falando aqui, a gente tem muito mais para mostrar do que os nossos sapatos. Então, o que nós queremos aqui que fique no seu coração essa tarde é realmente de que nós precisamos dar essa oportunidade para que a gente possa conhecer as pessoas melhor. Né? Quantas vezes a gente já teve situações em que você fala assim, nossa, eu conhecendo melhor, eu vi que a pessoa é totalmente diferente mesmo do que eu imaginava, né? E nós precisamos, isso faz parte do processo de amadurecimento em nós também, né, Aliene?
faz parte desse processo. Aqui fala assim, que o processo de crescimento e amadurecimento em nós passa também pela convivência com as pessoas, que em muitos casos têm pensamentos diferentes. Por isso é muito importante nós sabermos ouvir e compreender as pessoas. Porque muitas vezes também a questão da aparência tem a ver com o interior da pessoa, no sentido de que, já pensou? Às vezes a pessoa não está muito bem, não está muito animada, né, para se arrumar e tal. Então, e a gente vai julgar por um dia que não está sendo muito bom, né? Então, essas coisas a gente precisa realmente não olhar para isso, mas dar mais e mais oportunidades para a gente conhecer as pessoas e sermos abençoados. Ou até mesmo um jeito simples da pessoa, né, Vanessa? Um jeito simples de se vestir, tudo assim, né? É a simplicidade da pessoa, né? É o jeito dela. Eu creio nisso também. Às vezes é o jeito, às vezes é a criação, exato, né? É tudo isso mesmo. Às vezes também tem a ver com a questão de condição financeira, mas isso é uma coisa tão rasa, né? Perto de outras coisas que as pessoas têm de bom. Eu vejo que às vezes tem muito mais pessoas que às vezes têm condição financeira menor e que nos ensinam tanto do que outras que são mais ricas, né? Sim. E então, ao contrário também, tem pessoas que são tão ricas e que são tão humildes e às vezes uma de condição financeira mais inferior é tão soberba e tão ignorante, né? E a gente precisa realmente buscar em Deus a oportunidade de conhecer as pessoas mais a fundo. Sim. Né? E é isso que nós queremos fazer nessa tarde, desafiar as mulheres a isso, né, Aliene? Verdade. Não limite realmente as características de alguém, aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, mas dê oportunidade para que ela se revele, para que ela se mostre, para que você conheça essa pessoa, né, e se deixe ser abençoada por ela. Amém? Glória a Deus, que palavra abençoada, né? Verdade. Estava me lembrando aqui agora, Vanessa, uma vez, um rapaz, ele falava 6 idiomas. E ele foi numa igrejinha do interior, assim, igrejinha bem simples mesmo, que era até de chão mesmo. E ele foi ali, né? Mas ele ficou lá no fundo, né? Ali, tipo, só espiando a situação. E, de repente, ele viu uma irmãzinha, bem simples o jeito dela, bem simples, bem humilde mesmo, né? E ela tinha aquela unção, sabe, de adoração, de orar em línguas e tudo. E aquilo foi chamando a atenção dele. E ele foi ficando assim, tão assim, se interessando pelo que estava acontecendo ali dentro da igreja. E ele observava muito essa irmã. E ele falou bem assim, meu Deus, eu falo 6 idiomas e eu não consigo ser o que ela nem sabe ler, ela é analfabeta, ela não sabe. E eu que tenho 6 idiomas, eu não sei fazer nada do que ela sabe fazer. Porque a essência dela é Jesus, né? E isso ele não tinha ainda. Né? Então, nós nos enganamos muito mesmo pela aparência, nos enganamos, assim, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a gente realmente venha olhar para as pessoas como Deus olha. Eu falo assim, que eu tenho aprendido a orar, pedindo para Deus que eu olhe as pessoas como Ele olha, porque se a gente olhar com nossos olhos, misericórdia, vamos fazer que nem o profeta Samuel, né? Nos enganarmos, né? É isso mesmo, e vamos perder muitas oportunidades, né? De conhecer e de sermos abençoados pelas pessoas. Amém, glória a Deus, que você aí na sua casa seja tocado por essa palavra, que você seja edificado por essa palavra, e que eu espero também que você tenha anotado aí tudo que você precisa fazer, né, de acordo com aquilo que Deus ministrou no seu coração, para que você seja uma pessoa realmente que permita conhecer a essência dos outros, e não apenas pela aparência. Né? Nós compartilhamos aqui tantos exemplos, mas esse do Kiwi eu acho que ele é o melhor mesmo. Então é muito importante a gente poder permitir que Deus nos mostre a essência dos outros, né? Verdade, é gostoso o Kiwi, né? É muito bom. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida aí através dessa palavra. Nós queremos realmente que você possa compartilhar o link desse tema, desse bate-papo precioso de hoje, com o máximo de amigas que você puder.
que você possa enviar o link dessa live para todas as amigas que você puder também. Marque as pessoas aqui nos comentários também que você acha que precisa ouvir e vai ser abençoado por essa palavra. Mas nós não vamos encerrar aqui sem antes nós orarmos, né? Verdade. Por todas as mulheres que estão nos assistindo aí do outro lado, você que está longe, você que está perto, que essa palavra possa chegar ao seu coração e ser abençoada. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada uma das mulheres que estão nos assistindo agora, aquelas que vão assistir esse bate-papo depois. Nós oramos para que a cada dia o Senhor possa encorajá-las, em nome de Jesus Cristo, a buscar a essência das pessoas e não a aparência. Que o Senhor possa dar a elas a oportunidade de conhecer novas pessoas, de serem abençoadas por essas pessoas. E que o Senhor possa surpreendê-las a cada dia, assim como o Senhor surpreendeu o profeta Samuel. Nós oramos e pedimos que a bênção do Senhor chegue a cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aliene, obrigada mais uma vez por esse tempo precioso aqui com a gente. Eu que agradeço, Vanessa, por essa oportunidade. Assim, te dá aquele friozinho na barriga, né? Que dá vontade de você desistir, né? Mas, amém. Grande bênção mesmo para a minha vida. Glória a Deus. Fica ligadinha nas nossas redes sociais para você assistir as nossas próximas lives. A nossa próxima vai ser ao vivaço mesmo. Aí do outro lado você vai poder interagir junto com a gente, mandar as suas perguntas, seus recadinhos. A gente vai ficar ligadinho aqui para poder estar interagindo o máximo com você. Então, é muito importante a sua presença. No dia 13 agora do mês de junho, nós vamos ter o nosso culto para mulheres aqui no prédio da IB9. Você é nossa convidada especial. Então venha com a sua máscara, nós vamos estar aqui com toda a segurança possível para poder te receber bem. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então você já está super convidada. Fique ligado nas nossas redes sociais para você ver certinho os horários do nosso culto. Então nós esperamos você porque vai ser uma bênção. Amém? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui. Que Deus abençoe a todas.